Deus abençoe a sua vida. Vamos continuar a meditação no livro de Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. No vídeo passado a gente parou falando um pouco sobre quem são os demônios, né? Quem é Satanás? Isso tudo, meus irmãos, para que quem está assistindo, quem está ouvindo, quem está acompanhando possa ter o entendimento de que vivemos uma batalha espiritual todos os dias, o dia todo, e de que existem forças espirituais invisíveis causando toda sorte de males de destruição no mundo, né? Desde o princípio do mundo até hoje, e vai ser assim até tudo se cumprir, né? A consumação dos séculos. Então a gente deu alguns versículos aqui sobre Lúcifer, né? E, se eu não me engano, a gente terminou essa parte. Mas eu vou falar novamente essa partezinha aqui antes de entrar em outra parte, que é os anjos caídos. A Bíblia diz que quando Deus começou a criar todas as coisas, a terra estava sem forma e vazia, e que havia trevas sobre a face do abismo. Isso se deve ao estado caótico do mundo, que havia passado por uma grande catástrofe ambiental. Foi a rebelião de Satanás que causou tão grande calamidade, deixando a terra sem forma e vazia. É exatamente assim que Satanás age na vida das pessoas. O Senhor Jesus o comparou a um ladrão que veio para matar, roubar e destruir aqueles que estão em harmonia com o Criador. Então, se a gente está em harmonia com o Senhor, a gente tem que o quê? Vigiar e orar, porque aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia. Então, olha só, Lúcifer lá no céu, ele estava de pé. Ele era um anjo, um querubim da guarda, né? E ele caiu. Então, ele estava lá, vendo o próprio Deus, vendo a Deus, vendo a majestade de Deus. Não havia mais nada além daquilo, mas ele simplesmente nutriu um desejo dentro de si, e isso fez com que houvesse a queda dele. Então, isso serve de alerta para todos nós, né? Aqueles que já estão na presença do Senhor, aqueles que já conheceram ao Senhor Jesus e hoje vivem dia após dia pela fé. A gente tem que ter entendimento da nossa guerra, da nossa batalha, e estar todo o tempo amarrando, repreendendo tudo aquilo que não presta, sejam pensamentos, sejam sentimentos do coração, porque nessa batalha a gente não pode ter como a nossa maior arma sentimentos, porque o coração é enganoso. Por mais que tenhamos um coração que foi regenerado pelo Espírito Santo, né, pelo novo nascimento, mas mesmo assim a gente tem que ter entendimento que estamos aqui, que estamos nesse mundo. Então, o externo da gente jaz no maligno. E qual é a nossa conexão com o externo, que é o mundo? São os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, o que a gente toca, enfim, mas principalmente esses sentidos. Então, meu entendimento é que, se a gente pensar um pouco, de fato, os nossos olhos, ouvidos, boca, isso são entradas para dentro de nós. Como tem aquele ditado que diz que os olhos são as janelas da alma, né? Não sei se é um ditado, não sei o que é, mas tem gente que diz isso, né? E de fato, né? São janelas para entrar dentro da gente. Então, aquilo que a gente coloca diante dos nossos olhos, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente... o que está fora só vai entrar por aqui se for o alimento sólido. É por isso que a palavra de Deus diz que, o próprio Senhor Jesus diz que aquilo que contamina não é aquilo que entra pela nossa boca, mas é aquilo que sai. Então, vai sair daqui o que está aqui. E o que está aqui entrou aqui através disso ou disso. Então, a gente tem que guardar essas janelas, porque entrando aqui tem que passar por aqui,
para que esse filtro aqui, isso aqui é um filtro, né? A nossa mente, o nosso intelecto, o nosso espírito. Então, passando por aqui, por esse filtro que deve estar apoiado no quê? Na palavra de Deus, que é o poder de Deus para nos livrar da condenação eterna. Passando por aqui, só pode vir para cá coisa que realmente vai me edificar. Coisa que vai edificar a minha vida com Deus, coisa que vai me fazer crescer em espírito, em verdade, coisa que vai me fortalecer na fé. Então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente hoje em dia, né, com tanta coisa, com tanta distração, com tanta coisa que o diabo promove aí, né, para distrair as pessoas, para tirar as pessoas do espírito, do foco, das coisas de Deus, que é o que está mais acontecendo hoje em dia, né? Através da tecnologia e tudo mais. Então a gente tem que ter esse cuidado daquilo que está entrando dentro da gente. Então esse entendimento já é também uma arma que eu vou estar utilizando. Em Efésios 6 diz que a gente tem que vestir toda a armadura de Deus para estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então são astutas ciladas. São coisas sutis, são coisas que a gente precisa estar realmente vigiando para poder discernir, para poder não cair nisso. Então precisamos estar alertas, temos que estar vigilantes. Mas a palavra de Deus diz também que o sentinela, né? Se Deus não estiver ali, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar, melhor dizendo, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Então, se o Senhor não estiver à frente da gente, se o Senhor não estiver acima de nós, se a gente não colocar Deus em primeiro lugar, então realmente vai ser um fracasso. A nossa vida, tudo. Então, a gente tem que entender que também não é aquela questão da religiosidade. Ah, tô indo pra igreja, beleza, mas e fora dela? Como é que tá sendo o seu relacionamento com Deus? Como é que tá sendo a sua vida com Deus, a sua intimidade com Deus? O que é que você está fazendo para se aproximar mais de Deus? Porque a partir do momento que a gente se aproxima de Deus, as trevas têm que se dissipar. Porque imagina, a gente está no mundo de trevas. Se a gente não está com a luz, Jesus é a luz do mundo. Então, se a gente não está com a luz, a gente está em trevas. Ou é uma coisa ou é outra. Não tem meio termo, não tem uma terceira opção. Não. Se a gente não está na luz, a gente está nas trevas. Então, essa necessidade da gente o quê? Tá buscando estar na luz. Até mesmo para os que já receberam o Espírito Santo, que é o Espírito do próprio Deus, que é a luz de Deus dentro da gente, a gente precisa manter essa chama acesa, porque o Espírito Santo é como uma chama de fogo. E o fogo, para que ele não se apague, a gente tem que estar o quê? Ali, colocando brasa. A brasa ela tem que estar queimando, ela tem que estar no fogo, porque ela fora do fogo ela vai apagar. É a mesma coisa com o Espírito Santo. Então a gente tem que estar o quê? Tendo esse propósito, uma intenção da nossa parte de buscar, uma intenção, a gente ser intencionado a fazer a nossa parte. E Deus com certeza vai fazer a dele. A dele é o que mais vai ser feita. Tem que ser feita porque ele é Deus. E a da gente, a gente também tem que entender. Então, peçamos misericórdia ao Senhor para que possamos continuar fazendo a nossa parte. Continuar buscando estar cheios da presença do Senhor. E lá em Efésios 4 fala que a gente se enche da presença de Deus através de cânticos, hinos, salmos espirituais, enfim, a gente buscar, por exemplo, a música, né? Buscar louvar o Senhor,
ser edificado com os salmos, os hinos, os cânticos espirituais. Isso enche a nossa alma de alegria, de confiança, de paz. Enfim, tudo isso coopera para que a gente se encha do Espírito. Porque música é espírito. A música tem espírito, qualquer tipo de música. Mas para você ver, se o Espírito Santo é um só Espírito, é o Espírito da verdade, de Deus, existem os outros espíritos. Os outros espíritos não são o Espírito de Deus, só tem um. Deus só tem um, único, perfeito, poderoso, um. Então, os outros espíritos são engano. Então, da mesma forma, a gente tem que discernir com relação às músicas. Tem a música que tem o Espírito de Deus. E tem as outras músicas do mundo que tem tantos outros espíritos imundos por aí. Por isso que a gente vê, às vezes, as músicas imundas que se toca por aí. Funk, né, pagode, samba. O que essas músicas passam? O que isso passa para aqui? Que entra por aqui? O que eu tô me alimentando? Do que eu tô me alimentando? A gente tem que ter esse entendimento. Então não é só ficar, eu gostei da melodia, eu gostei, né? Fala um negocinho aqui que eu gostei. E as músicas internacionais, eu gostava das músicas internacionais, mas eu não entendia nada. Eu só gostava da melodia, eu só gostava do toque. Mas eu não entendi o que aquela música passava. Aí teve um dia que eu fui procurar. Era melhor que eu não tivesse nem ido. Mas foi bom porque aí eu parei de ouvir mais. Porque a letra, não sei nem como explicar. Também porque eu não lembro. Mas eu lembro que era uma coisa assim que se eu soubesse o que é que significa, eu não estaria cantando, não estaria, né, ouvindo. Mas aí quando eu soube, aí pronto, né? Então, às vezes a gente gosta, eu gosto da melodia e tal, mas o que é que essa música tá passando? O que é que essa música fala? Então, aqui começa uma parte sobre os anjos caídos. A palavra anjo significa mensageiro. Os anjos foram criados para servir a Deus, mas alguns se rebelaram contra o Criador e seguiram Lúcifer, tornando-se anjos caídos, isto é, desprovidos das qualidades que Deus lhes havia concedido. Todo o senso de bondade, de amor, de ajuda que eles tinham foi perdido, dando lugar ao ódio, à maldade, à destruição. A Bíblia fala que eles não guardaram o seu estado original e abandonaram seu próprio domicílio. A situação desses anjos foi semelhante à situação do chefe deles. Ficaram desprovidos do amparo divino e passaram a viver errantes à procura do que fazer. Meu Deus, à procura do que fazer. E nessa procura do que fazer, optaram por destruir a alma do ser humano. Aquilo que Deus mais ama. Para quê? Para atingir a Deus, para se vingar de Deus, como se isso fosse possível. Como o próprio Lúcifer, eles são anjos caídos, espíritos que vivem à procura de corpos para, por meio deles, levar adiante o seu intento maligno. Eles não têm mais nada o que perder, gente. Eles não têm mais chance de voltar para a presença de Deus, porque eles estavam na presença de Deus e desprezaram isso. Então é diferente do ser humano que nunca viu a Deus. Eles viram a Deus. A gente nunca viu com os nossos olhos físicos a Deus. A gente nunca esteve lá, diante, né, do trono. A gente aqui busca em espírito e tudo mais, mas ter a visão que um dia eles tiveram, a gente ainda não teve. Então a gente tem chance também por conta do sacrifício do Senhor Jesus, né? Quem nos leva até Deus é Jesus. Eles são anjos caídos, sim. Satanás e seus anjos podem se transformar em anjos de luz com facilidade.
Então a gente tem que ter cuidado com isso daqui. Que muitas vezes, às vezes a gente até pode se esquecer dessa questão, né? Que Satanás ele pode se transformar em anjo de luz, porque ele já foi um anjo de luz. Por essa razão, muitas pessoas têm enveredado por caminhos que a princípio parecem bons, mas no final são trevas e trazem tristeza, miséria e tragédia. Então a pessoa ela vai e entra numa determinada religião, alguma coisa assim, e começa a aceitar aquilo na sua própria vida, achando que é algo bom, achando que tá fazendo a coisa certa, mas no fim ela tá dando legalidade pro mal agir na vida dela, sem ela saber. Então aí ela se pergunta, por que tá acontecendo isso? Por que isso? Por que aquilo? Muitos procuram, porque ela tá buscando algo que não é Deus. Pronto, acabou. Tá indo por caminhos que não é o do Senhor. O único caminho, verdade e vida é o Senhor Jesus. Fora disso não tem mais salvação, não. Fora Jesus Cristo não tem salvação. Muitos procuram os demônios e abrem a vida para eles, porque pensam que são anjos de luz. Com nomes bonitos e cheios de pompa, os demônios vêm enganando as pessoas com doutrinas diabólicas. Chamam-se orixás, caboclos. Isso é nome bonito, né? Preto velho, exus, guias, espíritos de luz, entre outros. Também se fazem passar por espíritos familiares de crianças, de médicos e de poetas famosos, mas são anjos caídos com a diabólica missão de afastar as pessoas de Deus e destruí-las. Enquanto não fazem isso, se aproveitam delas. Então, no próximo capítulo, para não ficar grande, tá? No próximo vídeo a gente continua essa parte do capítulo, tá bom? Deus destruí-los. Sempre com o entendimento de que precisamos estar buscando cada vez mais a presença do Senhor, porque daqui para frente vai ser só guerra, gente. Então, vamos guardar a nossa alma, tá bom? Vamos buscar a misericórdia do Senhor a cada dia para nossa vida, porque esse mundo não tem mais o que dar. Aliás, ele nunca teve. Desde o primeiro momento em que Adão e Eva pecaram, ela ia chegar até esse ponto que a gente está hoje. Deus sabia disso, mas a obra dele tem que ser cumprida. O poder dele tem que se manifestar na nossa vida para que haja conversão, salvação do ser humano. Amém? Deus abençoe a sua vida e até a próxima.